Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Além da Sala de Aula. Fico muito feliz que você está aqui novamente para mais um vídeo que eu vou compartilhar com vocês. E eu espero novamente também que esse vídeo agregue muito na sua vida, na sua formação, enfim, mate alguma das suas curiosidades, mas que ele agregue algo na sua vida. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo um pouquinho sobre a importância dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento da educação infantil. E por fazer algo mais curto, algo mais rápido, provavelmente os próximos vídeos também sejam assim, nessa mesma forma, vocês vão me dando um toque do que vocês acham melhor. Então vamos lá. Como eu vou falar sobre a importância dos jogos e brincadeiras, do brincar, é importante a gente saber qual é o tripé da educação infantil. O tripé da educação infantil ele é constituído pelo cuidar, educar e brincar. Então, a gente vai estar falando sobre o brincar, que é uma das partes do tripé. O tripé precisa de ficar em pé. Então, precisa ser trabalhado todas essas áreas. Muitas pessoas acham, pessoas que olham no senso comum, acham que a educação infantil é simplesmente o cuidar. É simplesmente o cuidar, não tem mais nada. É o cuidar e o brincar, não entra o educar, ou acha que é um ou outro, porém é um tripé. As três partes, elas andam juntas. Então é muito importante a gente conhecer essa importância da brincadeira na educação infantil, porque esse desenvolvimento da educação infantil tem um impacto muito grande no futuro, porque é onde está começando essa formação dessa criança, né? Então, o jogo, a palavra jogo, vem do latim significa ludus. Ludus, a gente consegue lembrar do quê? Ludicidade. Então, a palavra ludus, ela era referida para diversão, para alguma atividade que fosse para se divertir, para entreter, enfim, todas essas questões. E daí vem a ludicidade. A ludicidade, ela é nada mais, nada menos que a manifestação do lúdico. Mas o que é o lúdico? Eu amo fazer várias perguntas. O lúdico, ela é a dimensão quando se pratica algo divertido. Então o lúdico, ela é a magia do querer brincar. E ele pode acontecer a qualquer momento, só precisa ter alguém querendo brincar. Então o lúdico é aquela parte da imaginação, aquela parte mágica, linda, maravilhosa, porque vem da sua imaginação. Então é daí que vem o lúdico. Por isso que é tão importante também o lúdico na educação infantil, mas não é só sobre isso que eu estou falando hoje. Então vamos focar aqui no sentido do vídeo. Seres humanos, nós aprendemos por meio de interações. Então, a gente aprende por meio de interações sociais e pela apropriação de cultura. Mas para a gente se apropriar dessa cultura, a gente precisa ter contato com ela. Até porque o que nos diferencia dos animais é porque os animais eles não podem produzir cultura nenhuma. Nós somos seres que podemos construir, nós podemos criar. Então, nós nos apropriamos primeiro do simbólico e depois nós colocamos isso em ação. Então, primeiro vem o símbolo, nós aprendemos internamente e depois nós colocamos isso para fora, externamente. Então, o homem, ele é considerado ser um ser simbólico, porque ele é um produtor de cultura e ele também é um utilizador de cultura. Ele pode construir a capacidade de pensar, ele tem essa capacidade de pensar dentro dele. Nós temos isso dentro de nós. E de que adianta a gente ter isso e não colocar em prática para nada? Muitas pessoas acham, e até talvez você, até talvez eu, já achou que a gente aprende por meio de repetir algo, por meio de decorar algo. A palavra certa seria decorar. Nós não aprendemos por meio de decorar algo. Não é simplesmente olhar aquele texto e eu vou ler e eu vou decorar. Sim, eu vou estar decorando, mas eu não vou estar entendendo o verdadeiro sentido daquilo. Porque eu preciso construir ao longo da leitura tudo que eu estou entendendo, todo o meu conhecimento. E é assim que o ser humano aprende. A aprendizagem ela não vem por meio de decoração. O sujeito constrói essa aprendizagem. E para que a criança aprenda, para que a criança tenha essa oportunidade de construir esse aprendizado, esse conhecimento de uma forma livre, de uma forma lúdica, né? Digamos assim, com certeza, nós devemos oferecer situações para que a criança construa. Então a gente é responsável por oferecer essas situações para a criança para que ela construa o seu raciocínio, porque a criança tem a capacidade de pensar.
ela tem essa capacidade de sonhar, de imaginar, de fantasiar. Os jogos, as brincadeiras são fantasias, são sonhos, são imaginação. Então olha a importância da gente desenvolver isso na criança. É muito importante. Então essa é a principal importância dos jogos na educação infantil. Agora que a gente conseguiu entender um pouquinho da importância, um pouquinho, porque eu estou falando de forma bem prática e rápida para você conseguir entender esse tema. Então, o jogo ele é muito importante para a criança desenvolver essa aprendizagem, para ela desenvolver o simbólico dela, o raciocínio, a imaginação, porque através disso tudo vai ser gerado a aprendizagem nessa criança. E isso vai ser levado para o resto da vida dela. Então, o jogo simbólico, eu vou falar sobre 3 tipos de jogos. E eu não vou estar explicando eles totalmente hoje, eu posso estar trazendo no próximo vídeo. Mas, de acordo com o Piaget, tem 3 tipos de jogos. Então, tem os jogos sensório-motor, tem os jogos simbólicos e os jogos de regras. Por muitas vezes nós vemos nas escolas, nós vemos, enfim, em todos os lugares, muito mais focado só nos jogos de regra. Porque é um jogo que a criança vai aprender regras com aquilo. Ela vai aprender regras de comportamento, ela vai aprender regras da sociedade, mas através do jogo ela vai estar aprendendo de uma forma mais linear, mas ela vai estar aprendendo. Porém, os outros jogos também são muito importantes, porque eu vou dar um exemplo para vocês de um jogo simbólico. O jogo simbólico é reproduzir a realidade. Então, vou dar um exemplo muito fácil. Eu tenho 2 sobrinhas, né? São gêmeas. Elas têm o que agora? Vão fazer 2 anos. E elas já brincam fazendo o quê? Elas veem a mãe dela brincando não, elas veem a mãe dela fazendo a comida, o almoço no fogão. Automaticamente, quando elas ganharam uma panelinha, o que elas fizeram? Automaticamente elas foram fazer a mesma coisa. Elas estavam num jogo simbólico, numa brincadeira simbólica, mas elas estavam aprendendo aquilo que a mãe dela fazia. Através da imaginação, através do simbólico, elas estavam reproduzindo a realidade. Então olha como é importante. Outro exemplo, o livro. A criança, ela olha o livro, ela sabe que ali tem alguma coisa, mas ela não entende que aqueles símbolos são palavras, são letras, enfim. Mas quando elas eram menores, eu sempre ia lá e lia. Elas viam eu lendo. Então, quando elas ficaram agora maiores, elas pegam o livro e elas mesmo leem uma pra ela, com a fala delas, com a ideia delas, mas elas estão colocando o simbólico delas para trabalhar. Elas estão desenvolvendo o raciocínio. Então, elas estão reproduzindo a realidade através de um jogo, de uma brincadeira. E olha só como é interessante isso. Porque como é que eu vou ensinar uma criança todas essas coisas de forma sentada, assim, sentou, pronto, e aquela criança vai aprender? Ela precisa colocar em prática. Assim como nós aprendemos através da prática, a criança aprende através da prática. E essa prática vem através dos jogos e das brincadeiras. Todas as brincadeiras, todos os jogos, eles têm uma função específica. Ela tem uma função de desenvolver algo. Não pode ser um jogo à toa, sem fundamento nenhum. Porque as crianças, elas têm essa capacidade de estarem brincando e elas mesmas criarem os próprios jogos, elas mesmas inventarem as próprias brincadeiras, elas juntas, elas interagirem, porque elas estão criando conhecimento, elas estão se apropriando daquilo para dentro delas, que elas vão levar para o resto da vida. Então, as brincadeiras, elas são muito importantes, os jogos são muito importantes, porque com essas brincadeiras, com esses jogos, é desenvolvidas novas habilidades. Então, vou falar um exemplo aqui de um jogo sensório-motor. Então, o jogo sensório-motor é para trabalhar o desenvolvimento motor, enfim, todas essas questões para as crianças bem mais novas. E através de brincadeiras que parecem muito simples, que para nós talvez pode ser muito fácil, de pegar um lápis, de sentir uma textura diferente, de colocar a mão dentro de uma caixa e não saber o que tem, todas essas coisas para nós pode parecer muito, nossa, simples, muito bobo, mas para a criança está desenvolvendo novas habilidades nela. Através disso vai estar desenvolvendo novas coisas na vida dessa criança, na aprendizagem e no desenvolvimento dela, que ela vai carregar pro resto da vida dela, assim como eu já disse antes. Então, o brincar nada mais é isso e muito mais, né? O brincar é isso e muito mais, é colocar a imaginação em ação. Então, através dessa imaginação, através dessa brincadeira, a criança, através da aprendizagem, ela pode expressar tudo o que ela está sentindo, ela pode
expressar os sentimentos, ela pode expressar os sonhos, ela pode expressar a imaginação, ela pode expressar as regras que ela aprendeu. Então, através de tudo isso, a criança vai estar sendo desenvolvida. Então, de forma bem simples e fácil e prática, eu espero que você tenha entendido no vídeo de hoje um pouquinho da importância sobre os jogos e brincadeiras na educação infantil. Ele é muito importante, eles dois são muito importantes e fazem parte do tripé da educação infantil. E no próximo vídeo eu posso estar trazendo um pouquinho mais sobre os jogos, falando um pouquinho melhor sobre eles, explicando um pouco mais. Só que o vídeo de hoje eu quis fazer bem simples e rápido, direto, para você conseguir entender isso. Então, a partir de hoje, toda vez que você vê uma criança brincando, toda vez que você vê uma criança jogando, você não pode olhar para aquilo e falar que é algo normal. Não é algo normal. É algo muito importante para aquela criança, é algo muito especial. Então, se ela te convidar para brincar, brinque. Se ela te convidar para jogar, jogue. Traga novos jogos, traga novas experiências para essa criança poder se desenvolver cada vez mais. E eu tenho certeza que você também vai se divertir muito com todas essas oportunidades que a gente tem com eles. Então, se você chegou até aqui no final desse vídeo, se você gostou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, se você tem algo para acrescentar, coloca aí nos comentários para mim ver, que eu vou estar acompanhando. Me segue lá nas redes sociais, que eu vou estar colocando um pouco mais sobre esse assunto. E se inscreve no canal se você não se inscreveu, que eu esqueci de falar no começo. Curte, compartilha e volte semana que vem para ver mais vídeos sobre esse assunto tão importante que é a educação.